Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, na leitura da Bíblia. Como vocês sabem, vocês estão chegando no canal agora, nós fazemos oração todos os dias, né? E segunda e sexta nós gravamos, para passar para o canal o resumo da semana. E também nós temos nomes ali, que nós também fazemos orações todos os dias pelos nomes. Então, quem quiser pode deixar aí no canal o nome. Não esquece de dar o like, de ativar o sininho aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Essas mensagens de Deus. E essa semana, o que caiu hoje, Jair? Hoje caiu Isaías 14, verso 28, que fala sobre os filisteus, né? Fala sobre os filisteus. Vou até ler um pouquinho o texto, que é pequenininho, dá pra gente ler rapidinho, ó. Este oráculo data do ano da morte do rei Acaz. Não te alegres, ó terra dos filisteus, nem de que tenha sido quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da serpente nascerá um áspide, e o seu fruto será um dragão voador. Os humildes poderão pastar nas minhas pastagens, e os pobres dormirão tranquilos. Eu farei, porém, morrer de fome a tua raça, e matarei a tua posteridade. Lamenta-te, ó porta, grita, ó cidade, treme, ó terra inteira dos filisteus, porque do norte vem a nuvem de poeira, um batalhão em batalhões em filas cerradas. O que responderá ao meu povo, aos mensageiros dessa nação? Que o Senhor fundou Sião e que os humildes de seu povo ali encontrarão refúgio, né? Está falando sobre os humildes, sobre as pessoas humildes, ao qual Deus concede ele refúgio, concede proteção às pessoas que são humildes perante ele, são pobres, são pessoas simples e que reconhecem o Deus como o seu único Deus, como a sua proteção, como o seu protetor, o seu refúgio. Eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode comentar. Então, porque assim, no caso dessa passagem que a gente lê a Bíblia e não entende, muitas vezes eu vou dar uma opinião para vocês, quem não entender, quando vai perguntar algo para a Bíblia e vem uma mensagem dessa, vocês não estão entendendo, né? Então, procure saber um pouquinho mais a respeito. Geralmente no Google vocês conseguem achar a história toda, né, Jair? Uhum. Então, essa história, quer dizer, né, eles iam ser atacados ali, todo o povo de Judá. Por quê? Toda a região, que era um estado inteiro, ia ser atacado por outro estado para que viesse um confronto por causa do trono, né, do trono de Judá. E o rei Acaz, que foi o rei de Judá naquela época, ele era um rei muito mau, né? Então o que ele fez? Ele perseguiu todos os judeus, todas as pessoas que eram fiéis a Deus, os humildes, que nem está falando ali, e ele tirou todos os templos, ele mandou fechar tudo onde fazia o culto ao nosso Deus, né? Ele mandou fechar tudo e ele começou a colocar oferendas e fazer sacrifícios, e em todos os lugares mandou fazer altar a outros deuses e proibiu o povo, né, de louvar o nosso Senhor. Então, aí começou a acontecer muitas coisas. Aquele reinado foi um reinado que sofreu muita consequência ruim, né? Foi um reinado que teve várias perdas, tudo coisas negativas acontecendo ali no reinado dele. Foi um rei muito ruim. Inclusive até o próprio filho dele, ele ofereceu um sacrifício, né, no fogo, né, passando o filho dele pelo fogo, né, para que ele cumprisse um sacrifício para outros deuses, né? E ele só estava perdendo, tanto é que ele morreu cedo. Ele começou a reinar com 20 anos e reinou somente 16 anos, né? Então, aí você quiser continuar, Dígia? Então, e aos filisteus, quando eles recebem a profecia que eles serão perseguidos e massacrados por Deus, eles vão até Jerusalém buscar ajuda do povo de Judá, do povo de Jerusalém, para que eles fizessem uma aliança contra o povo que está vindo contra eles, que Deus tinha dado por profecia. E eles vão buscar ajuda, né, em Jerusalém. E Isaías, o profeta daquela época, que narra esse texto, ele tenta reconduzir aquelas pessoas, dizendo para eles assim, ó, que os humildes do povo de Deus, eles encontrariam refúgio, ou seja, que o povo de Deus seria guardado dessa invasão do povo do norte, que estava vindo ali, e que os humildes do povo deles encontrariam refúgio, ou seja, as pessoas que estivessem sob a proteção de Deus, os humildes ali, encontrariam refúgio, ou seja, tentando trazer os filisteus que estavam ali a se converter a Deus, se converter ao reino do Senhor Jesus, do Senhor Deus, e assim escapar dessa fúria que estava vindo sobre. Ou seja, Deus está exercendo uma misericórdia sobre essas vidas, porque ia destruir todos os filisteus. Mas, porém, se tivesse alguém que se arrependesse e quisesse servir a Deus, quisesse viver de acordo com a lei de Deus, ele permitiria essas pessoas entrarem e se refugiarem ali.
Mas, porém, se não houvesse a renúncia, ali o arrependimento, e eles não se humilhassem para entrar, para fazer a vontade de Deus, eles pereceriam pelo povo que viria atacar eles. É o que Deus ele sempre diz para nós, sempre, irmãos, nós precisamos da proteção de Deus, sempre precisamos, temos que reconhecer que nós precisamos. Não podemos bater no peito e dizer que aqui eu resolvo, aqui eu faço, que eu aguento resolver aquela situação com aquela pessoa, que eu sou melhor que aquela pessoa, que eu posso fazer tal coisa, que eu vou... Tem pessoas que às vezes são até arrogantes, falam assim, eu vou lá e vou resolver essa situação e pronto, acabou. Sem saber que ele precisa ser humilde para ter Deus a seu favor. Porque a pessoa que se levanta para dizer que pode todas as coisas, já exclui Deus dos seus planos, ela já exclui o Senhor. Porque nós temos que confiar em Deus, perguntar a Ele, se submeter a Ele e deixar que Ele faça por nós. Apenas buscar o refúgio, falar, Senhor, essa situação, não sei como eu trataria isso, mas eu peço que o Senhor vá. E não a gente falar, eu vou processar você, eu vou fazer tal coisa. Fala, Deus fará justiça sobre nós. A menos que a pessoa te processe, aí você vai se defender. Mas nunca você deve processar alguém, deve deixar na mão de Deus. Fala, Senhor, faz a justiça que cabe ao Senhor, que o seu Deus é justiça, e faz a tua justiça. Porque aqui Deus ia punir o povo dos filisteus, né? E ele não permitiu que o povo de Jerusalém fosse ajudar, porque ele exercia a sua justiça ali sobre aquele povo. Mas aquele que se arrepender, que quiser voltar, que reconhecer o Senhor como o seu refúgio, Deus vai abrir a porta, vai permitir que ele entre e fique ali refugiado e dormirá em paz, como ele fala nesse texto. É uma chamada para que as pessoas venham se arrepender, irmãos, dos caminhos ruins e venham a ser protegidos por Deus. Sim. A ser guardados por Deus. E todo o mal que há nesse mundo aqui, esse mundo ele vai atacar todo o povo que está fora de proteção. Ele vai atacar todo o povo que está fora ali de uma cobertura, alguém que está ali vivendo uma vida tranquila, sem medo, sem nada, ali, sem uma proteção, sem uma orientação. Ele vai atacar todo esse povo. E nós precisamos ter um refúgio, precisamos ter um Deus que nos proteja de todo esse mal. Mas nós temos que estar sujeitos às leis de Deus e à vontade de Deus. A amar o próximo, fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer e sermos povo dele. Ele fala que os humildes do meu povo, do povo dele, não é qualquer povo, é do povo de Deus, do povo que reconhece Deus como seu Senhor, como o Deus que cuida, Deus que livrou ele, Deus que salvou, que curou. Então as pessoas estão passando por alguma dificuldade, né, Jair? Ali que está parece que está no meio de uma guerra cruzada, um fogo cruzado. Então mantenha-se humilde, mantenha firme, mantenha com fé em Deus, porque a gente pensa que Ele nos abandonou em algumas épocas, mas Ele está agindo de uma outra forma, são outras estratégias que Deus tem para que atinja as pessoas, para que teu mundo fique melhor. Então nunca desista. Você viu aquele povo todo do rei Acás? Era um rei, ele mandava, era um comunismo, né? Ele mandava naquela época, não pode fechar aquela igreja, ninguém vai mais. Imagina você ser tão devoto, ele mandava você nunca mais cultuar o seu Deus, senão você ia pena de morte, né? Então assim, a pessoa estava no meio do fogo cruzado, ali com Deus, falando mentalmente com Deus, mas estava mantendo a sua fé. É isso que Deus está falando. Aquele que mantém-se humilde perante mim, seguindo minhas leis, será salvo. Toda a situação virá para melhor, porque ele fala, porque vem o ataque do povo do norte, mas aquele que me segue, aquele que mantém os mandamentos, né, será salvo e virá uma época melhor. Então muitas vezes você está aí sem enxergar aquele futuro, achando que tudo está perdido, você deu um passo errado, você fala, meu Deus, não estou suportando essa situação. Essa mensagem é para você. Fala que Deus está agindo e está fazendo milagres ali por trás que você nem imagina, como Ele está purificando e trabalhando para que o teu futuro fique melhor, porque Deus não esquece de você não, Deus não esquece do povo dele não. Deus pode até dar um tempo, né? Você passar por dificuldades, você passar por crises, mas Deus está ali, vai te abençoar e vai te honrar, porque você é um filho fiel. Então Ele fala sempre para nós assim, então independente da situação que você está passando, confie nele, porque Ele vai trazer para você a luz, a fé, a proteção. Ele vai fazer seu caminho ser guiado por Ele através do Espírito de Deus, através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem te honrar e te surpreender mais para frente, porque é Deus agindo na sua vida. Então não desanime diante de certas provas, não desanime diante de certos fracassos, porque Ele está ali falando para você, os simples, os humildes estarão salvos. Né? Então é isso que nós temos que manter nosso coração puro e humilde, né, Jair? Sempre assim, para que Deus possa estar agindo em nosso favor. Exatamente. Sempre agindo contra as pessoas arrogantes, soberbas, que tentam fazer o mal. Deus vai sempre favorecer aquele que é humilde, aquele que é simples, aquele que confia nele, aquele que não se garante com a minha força.
Eu acredito que Deus faz justiça e Ele vai fazer justiça. Não punir, não falando de punir pessoas, mas de fazer justiça, mostrar qual que é a vontade dele dentro das situações que ocorrem todos os dias das nossas vidas. Sempre tem decisões que às vezes o homem comete injustiça, ou pessoas se acham superiores às outras. Mas Deus não, Deus ele faz a justiça correta, a justiça que vem de Deus ela é perfeita. Não tem ira, não tem contenda, é uma justiça certa. E essa é a justiça que Deus faz na terra. Seja então, humilde. Confie em Deus, né? Confie em Deus que Ele vai fazer. Deixa que o seu coração esteja voltado para Ele, nessa parte de firmeza, porque pode ser a situação pior que você esteja passando, Deus está te honrando, Deus está te cumprindo com você, e vai vir uma fase muito melhor. Aguardem, meus irmãos, aguardem e tenham fé e perseverança, porque essa semana o tema é os humildes, né? Eles serão lembrados, serão restaurados, eles serão, receberão toda a promessa de Deus ali na frente. Então mantenha a humildade no seu coração e a firmeza aí, junto a Deus, mas nunca queira falar assim, eu não preciso de Deus, porque todos nós precisamos de Deus. Mantenha seu coração humilde, ligado a Ele, que tudo vem para a bênção em sua vida. Amém? Amém. Que assim seja e que a paz do Senhor seja com todos vocês. Deus abençoe a semana, que nós estejamos juntos de novo, com a graça dele, na próxima sexta. Que assim seja. Amém. Até sexta.